dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí de novo na área. Bem-vindos, inclusive para um dos meus últimos podcasts. Triste. Hoje nós vamos falar de um assunto bem legal, que inclusive eu gosto muito. Vamos falar sobre educação, sobre IA, sobre empreendedorismo, sobre escola de empreendedorismo e inovação. Vamos falar de indústria, vamos falar de bastante coisa hoje com a nossa convidada, Ju Gavini. Olá! Bem-vinda, Ju. Obrigada. Nesse dia especial, uma despedida, como assim, gente? Acho que ainda vai ter mais um. Então, tudo bem. Estamos nos finalmente aí. Momento especial, tá valendo. E ao meu lado aqui, Edu, mais uma vez. Estamos na área. Edu. Vamos nessa. Bom, Ju, a gente até tava falando, vou falar porque eu não consigo não falar a verdade. A gente já iniciou e agora é a segunda vez que a gente inicia. Segunda versão. E eu vou falar sobre isso porque é algo que eu queria muito trazer, assim. Eu te conheci no momento que você estava chegando de novo em Brasília, né? Então, de novo, você está numa posição bem grande, né? Que é o Senai, e com uma função de muita responsabilidade, né? Afinal, acho que a profissionalização, né, do Brasil aí deve muito ao Senai. Então, queria te receber aí com, né, a maior abertura do mundo para você trazer aí os principais temas. Mas eu queria começar um pouco ouvindo de como é que você veio parar aqui em Brasília. Que loucura, né? Como que você caiu aqui de paraquedas de novo? Pois é, e eu amo Brasília. Sou super feliz aqui. Eu já fico feliz que eu sou bairrista. Quando alguém fala que é Brasília, eu falo, yes. Mas eu sou bairrista também. Eu sou capixaba, então meu coração tá na praia. Isso, tudo bem. Mas eu adoro o Cerrado, isso aqui é a coisa mais linda. E assim, agradecer, porque você foi uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui. Fui super bem recebida. Você, inclusive, me fez várias conexões logo que eu cheguei. Não sei se você lembra. Gente, isso é impressionante, né? Ele conhece a galera. Mas também, né? Muito bem recebida mesmo, né? E essa jornada, né, tem uma mistura de... Minha jornada no Senai, né? Eu tô há muitos anos no Senai. Comecei como docente numa escola lá no Espírito Santo, em Vila Velha. Então, vivi ali a sala de aula, né? Começou já dentro da escola mesmo. Dentro da escola, como eu fui docente muitos anos. Muitos alunos aí na minha jornada. Trabalhei em várias áreas, vários cursos técnicos. Então, foi uma jornada muito bacana, muito enriquecedora, né? A jornada da educação, a sala de aula, ela te faz crescer em vários níveis diferentes. Eu sou física de formação, então eu migrei para a educação profissional, né? Saí dessa lógica da educação básica e já fui ver ali a ciência aplicada, né? Nos cursos técnicos e tudo mais. Então foi muito, muito bom para mim. E aí, acabei entrando no mundo da inovação. Vim para Brasília trabalhar aqui no Senai Nacional, lá para 2014, por aí. Trabalhar na implantação dos institutos Senai de Tecnologia e Inovação. Trabalhar com uma plataforma inovação para a indústria, iniciativas de inovação no Brasil. Voltei, passei pelo Paraná, voltei para o Espírito Santo, implantei hub de inovação. E aí, meu marido começou a trabalhar em Brasília. Sério? Eu não lembrava que esse tinha sido um dos motivos, não. Foi, exatamente. Eu falei, não, peraí, eu amo Brasília. Ele vai ter que ir pra lá. Eu tava com a bebê pequenininha, né? E eu falei, não, agora... A primeira? Minha filha tem 3 anos. Que legal. Aí eu falei, não, agora tá na hora de voltar. Então... construímos aí esse retorno, né? Eu voltei para o Senai, tive uma passagem muito bacana pelo Senai Distrito Federal, tem um timaço aqui no DF atuando, né, em inovação, em tecnologia, na educação profissional. E voltei para o Senai Nacional, agora no Instituto SESI Senai de Tecnologias Educacionais, tratando de inovação e educação, olha só, assim... Que legal. Minhas paixões, né? Então, caraca. Não, tô aqui, tô de volta para Brasília, mas com uma agenda muito nova, né? Cara, tem muita coisa pra gente conversar, né? Já só esse panorama, eu falei, meu Deus. Mas manda ver se tem algum tema pra começar. Não, eu queria começar tentando entender como é que, assim, trouxe já como é que você chegou e eu queria já ir pro final também o que tá fazendo hoje aqui, quais são as suas responsabilidades, o que hoje vocês estão entregando, né? Eu já tive lá, acho que em 2 ou 3 oportunidades com vocês. O Edu foi numa outra, até pela Lancei também, né? Junto com o pessoal do CIA, né? Foi. E aí eu queria, assim, saber o que tá, principalmente... O que tá rolando, pra gente já começar com isso, pra galera que já tá... Né, e já se apegar lá e falar o que a gente vai falar hoje, né? Entender quais são suas pautas hoje. Não, massa. E assim, eu sempre
começo dizendo assim, vou começar a chorar de emoção aqui falando da instituição que eu atuo, que é o Senai, né? Acho que o Senai, ele não precisa de apresentações, né? É uma instituição que está há mais de 80 anos no Brasil, atuando na formação das pessoas, aí na jornada de carreira das pessoas, né? Desde a iniciação profissional, ali os cursos, as qualificações, os cursos técnicos, graduação, pós-graduação. Então, assim, hoje a gente transita em toda essa jornada, né? E as competências, as demandas vão mudando e as pessoas têm que ir se qualificando o tempo inteiro. Agora mais que nunca, né? Agora mais que nunca. Então, eu tenho um orgulho danado de fazer parte dessa instituição, né? E hoje, como eu falei, né? A gente desenvolveu e construiu um espaço para dedicar a agenda de inovação na educação. Legal. O Senai é uma grande empresa, né? E como toda grande empresa, ele tem uma agenda de inovação, uma estratégia de inovação. E a inovação aberta faz parte dessa jornada, né? Então, o nosso instituto, né? Esse Instituto SESI Senai de Tecnologias Educacionais, ele é dedicado para provocar, né? Acho que o ponto-chave é esse, criar provocações para dentro e para fora. Tanto para a gente, enquanto organização, caramba, precisamos construir essa jornada de inovação, trazer mudanças, melhorias, transformações para o nosso próprio negócio. A gente é uma empresa tradicional, uma empresa de 80 anos, né? É uma empresa tradicional, tem uma cultura muito sólida, né? Muito bem estabelecida, mas que, como tudo no mundo, né? Como a gente está vendo esse cenário que nós estamos passando, de profundas transformações, não só pautadas pela agenda da IA, que a gente tem falado muito, né? Claro, isso é fundamental entrar na pauta, mas a gente está falando de transformações em níveis até mais complexos do que esse, né? Porque você está falando da mudança, por exemplo, das novas gerações. Você tem pessoas trabalhando dentro da empresas de gerações diferentes. Total. Você tem cenários onde você precisa se requalificar cada vez mais rápido, mas, ao mesmo tempo, uma necessidade muito forte de experiências cada vez mais significativas. Então, como é que fica a educação nessa história, sabe? Então, o nosso instituto, ele tem essa agenda, né? Ou seja, eu conecto o mundo lá fora, vamos dizer assim, né? As tendências, o mercado, ecossistemas, startups e todo esse movimento rápido, vivo, ágil com o Senai. É uma instituição tradicional, mas é uma instituição extremamente inovadora. A gente tem inovação no nosso DNA. Então, a gente está sedento por isso, né? Essas conexões têm muito potencial. Então, plugar mesmo esses dois mundos é muito bacana, é muito rico. Para o SESI também, né? Olhando para a educação básica, né? O SESI é uma rede de educação básica enorme, né? No Brasil, muito relevante. Então, o Instituto, ele tem esse papel de ser uma ponte, ao mesmo tempo ser um provocador, levando para o ecossistema os nossos desafios, as nossas oportunidades, temas que são do nosso interesse, e, ao mesmo tempo, trazendo, né, para dentro, para a nossa empresa, também, né, essas soluções inovadoras que estão por aí, e a gente está doido para encontrá-las. Para ensinar e praticar também. É isso aí, a gente quer aplicar, quer ver as melhorias acontecendo. Deixa eu puxar esse ponto da estratégia de vocês, até porque nosso público, primeira coisa que a gente fala para o pessoal é entender quem que é o cliente, né? Para quem que vocês estão hoje atuando principalmente. Eu sei que é grande, a pauta é grande de tecnologia, né, educacional. Então, eu queria entender hoje, vocês estão resolvendo o problema de quem? Assim, e quais são as principais prioridades? Até para a gente aprofundar mais no assunto das tecnologias e o que vocês estão fazendo, como vocês estão fazendo. Hoje estão resolvendo o problema de quem e como, né? Estrategicamente falando. Não, e é legal assim, né? Vocês estão resolvendo o problema de quem? Ai, meu Deus, eu queria resolver o problema do Brasil, do mundo, então, né? Assim, é grande. ODS 4, educação de qualidade para todos, né? A gente acredita muito nisso. A gente acha que tem que ser um movimento muito coletivo, assim, conjunto, de impacto. Então, é óbvio que nós estamos mirando nesse lugar, né? De impactar não só a nossa própria organização, mas a sociedade de uma maneira geral, até porque a gente é muito grande, né? Nosso cenário anual, sei lá, são 3 milhões de matrículas ano, né? No Senai. Então, é muito grande, nossa rede é muito grande. Temos mais de 500 escolas fixas, mais 500 unidades móveis. Então, assim, muito além grande. de toda a operação digital. Então, o Senai tem uma atuação muito, muito relevante no cenário de formação profissional no Brasil. A gente sabe disso. E sabe o tamanho da responsabilidade disso, entendeu? Então, assim, hoje, né, quem é o seu público? Você resolve o problema de quem?
nosso, da nossa própria instituição. Então, assim, a gente está olhando para os desafios e oportunidades da nossa rede, né? Assim como outros hubs de inovação, outros ambientes de inovação que nasceram originalmente olhando para suas próprias corporações, né? Então, assim, eu tenho lá o Assolab, né? Sim. Lá em Minas, que está... né, é o braço de inovação da ArcelorMittal, o Inovice da ArcelorMittal também no Espírito Santo, né, a origem lá do Cubo Itaú, lá atrás. Então, a gente tem esses ambientes e são estratégias de inovação das empresas, né, como tem várias outras, Natura Campus, enfim. Ótimos exemplos. Então, a gente, na prática, a gente está fazendo inovação aberta naquilo que a gente tem de necessidade, não só desafios do hoje, olhando para aquilo que é mais incremental, vamos dizer assim, que eu busco soluções que estão no mercado, mas também aquilo que é mais transformacional. Então, a gente também quer provocar o ecossistema para dizer assim, tá, e aí, vamos disruptar juntos, né? Apesar de ser complexo isso, a gente sabe que é um tema importante. Só para... então, assim, a gente resolve as nossas dores, mas onde é que a gente quer chegar com isso? Nas demandas de formação da indústria. Então, na prática, eu estou olhando para o que é demanda urgente de formação para a indústria, trago isso para a realidade Senai e transformo isso em desafios para trabalhar com o ecossistema. Então, a gente está... essa é a nossa jornada aí de entrega de valor, né? No fundo, a gente está sempre mirando ali impactar a indústria. Claro que tem outros parceiros que têm desafios parecidos com os nossos. Então, assim, os outros S's, né? Temos amigos e parceiros no Senac, no Senar e outras instituições que também atuam com educação profissional, são super bem-vindas nessa jornada, né? A gente já tem várias iniciativas conjuntas e colaborativas aí. Perfeito. Surgiu um pensamento aqui, você falou, né, sobre disruptar, sobre trazer o mercado para perto, e o que eu fiquei me questionando foi o quanto, se tivéssemos um termômetro, o quanto que você acredita que está quente o interesse não só da rede de vocês, do ecossistema de vocês, mas dos alunos, das pessoas que vocês profissionalizam, da indústria, no interesse pela inovação, entendeu? Como que está esse termômetro? Porque eu não estou tão inserido, né? E dos momentos que eu tive mais contato com algumas indústrias, eu sentia muito dificuldade de acessar, de falar sobre, de gerar interesse, porque muitas vezes, né, tipo assim, eu percebia, às vezes, o mercado até meio fechado. Não, cara, eu faço isso aqui já tá funcionando, deixa pra depois, né? Tipo assim, mais problema pra minha cabeça. Como que você sente esse termômetro hoje, assim, sabe? Olha, eu acho que depende muito do público, sabe, gente? Mas, assim, eu sou uma pessoa, no geral, otimista, entendeu? Então, eu tendo a ver o copo meio cheio, no geral, sabe? E eu queria dar um exemplo em especial. A gente tem uma jornada dentro do Senai, na vivência do aluno Senai, que se chama Saga Senai de Inovação. É uma saga como uma... Assim, a lógica é que seja uma jornada, né? Mesmo. Nesse sentido de jornada. Então, o aluno tem várias ações de inovação que acontecem durante o período dele formativo. Essa é a nossa forma de fazer o mosquitinho da inovação picar essa galera, entendeu? Legal. Então, assim, tem uma iniciativa que é uma iniciativa que eu adoro, é uma maratona de inovação que acontece... com a cara do Senai, vamos dizer assim, né? Que a gente chama de Grand Prix Senai de Inovação. E o último Grand Prix que a gente fez, para você ter uma ideia desse cenário... Grand Prix é top, né? A primeira edição do Grand Prix aconteceu no mesmo período do GP de Interlagos. Por isso que virou Grand Prix, entendeu? Lá em 2013. A velha guarda vai lembrar dessa história. O primeiro. E aí, assim, né? Eu ia comentar que, cara, o último que a gente fez... teve 10 mil participantes. Caraca. 10 mil participantes e, inclusive, envolveu países da América Latina, outros parceiros nossos de outros países aqui. Então, assim, de instituições de educação profissional parecidas com o Senai, né? Com o mesmo estilo do Senai em outros países. Então, assim, cara, eu acho que a galera tá interessada, você acha que tá sim, aumentando, sabe? que vem numa crescente? Eu acho que é uma crescente, mas eu acho que também as pessoas, às vezes, não sabem nem por onde começar. Então, tem uma coisa de... parece que não é o meu lugar, entendeu? Ainda parece algo distante. Então, acho que quanto mais a gente atuar nesse processo de sensibilização, de tornar isso palpável, próximo das pessoas, a gente quebra um pouco essas barreiras, né? Então, assim, por exemplo, você comentou da indústria, né? Às vezes, que também são espaços mais tradicionais, às vezes. Tem umas não, que são a galera já que tem uma vibe diferente. Mas você mudar processo, né?
inovação e risco, né, são coisas intimamente ligadas. Exato. Você está falando de grana, você está falando de impactar uma linha de produção, né? confiabilidade. É uma entrega que você vai fazer para o seu cliente final, né? Não é corrigir um papel, né? É muito mais complexo. Às vezes você está falando de produtos, um lote de produtos que pode ser impactado. Sim. Então, eu acho que tem tem setores que são mais receptivos ao risco. E o risco consegue ficar um pouco mais controlado. Legal. Né? Em ambientes mais complexos ou que exigem ali, né, todo esse rito, né, mais rígido de alguma maneira, até por essa questão de confiabilidade, qualidade, nível de entrega e tal, você conseguir criar ambientes favoráveis para a inovação acontecer requer requer o pensar esses espaços controlados, né? Então, assim, eu não vou tacar a inovação na minha linha de produção de uma vez, né? Eu vou fazer isso num ambiente controlado, faço as validações, melhoro, né? Porque senão o impacto é muito grande. Então, eu acho que na indústria tem espaço, mas ainda requer sensibilização, suporte, orientação. E tal. Eu ia chegar exatamente nisso que você falou, suporte e orientação, porque é tudo sobre as pessoas, né? Se você tem pessoas mais capacitadas, mais inteiradas sobre o tema, às vezes aquele que era um tema estranho passa a ser algo mais próximo. Perfeito. E que você aceita experimentar, né? Botar um pezinho na água. Agora, quando é uma coisa muito distante, você fala assim, caraca... Quero nem tentar. Não quero nem mexer com isso, né? Quero nem mexer com isso. Mais serviço, né? Aquela coisa do, mas nossa... E eu acho que tem espaço, né? A gente tem alguns programas, né? Que o Senai executa com as empresas. Aí eu não estou falando, né, não só no olhar da educação, da formação, de fazer um mosquitinho lá, sensibilizar as pessoas no seu processo formativo, né, na sua carreira, na jornada de carreira, e aquilo que o Senai pode fazer dentro da própria empresa, com consultorias, com projetos de inovação. Então, a gente tem instrumentos e programas de apoio à inovação há anos, né? A gente tem uma rede de mais de 80 institutos de tecnologia e inovação que vão ajudar as empresas no seu desenvolvimento de inovação. Não sei por onde começar. Tem uma ideia maluca aqui de um projeto. Quem me ajuda? Cara, bate na porta do Senai que alguém vai te orientar lá. Legal. Nem que eles não resolvam ali naquela unidade, mas eles vão conectar alguém da rede que vai fazer essa conexão. E a gente tem tudo isso muito digital. Agora eu tô falando de bater na porta, né? Até soa meio físico, assim, né? Mas, poxa, a gente tem lá o nosso canal dos institutos, né? O próprio Senai Nacional. Você vai encontrar dados ali dos institutos com as suas competências que você precisa. Então, poxa, eu tô trabalhando em um projeto... Eu conheci uma empreendedora aqui do DF que estava trabalhando num projeto relacionado à biomassa. Aí ela falou, poxa, mas não tem aqui. Eu falei, tá, mas tem no Mato Grosso do Sul. Tem um Instituto Senai de Inovação em Biomassa, referência nacional. Caraca, que legal. Cara, mas eles estão longe. Não tem problema nenhum, eles podem te atender. Eles atendem o Brasil inteiro. Então, eu acho que é muito também buscar os parceiros certos, sabe? Eu acho que isso, para mim, é uma máxima. Inovação é parceria. Você tentar fazer tudo sozinho o tempo inteiro, furada. Muito dinheiro que se gasta, né? Muito tempo que se gasta e o desgaste também da própria empresa, assim, né? Das pessoas, como você falou, né? As pessoas têm que estar engajadas no processo. E às vezes você traz alguém que já tem mais domínio daquilo ali, coisa flui, é diferente. Perfeito. Hoje eu queria entender um pouco das prioridades estratégicas como as principais pautas, né? Por exemplo, não falei isso, né? E a indústria 4.0, né? Coisas que a gente... inclusive, a primeira vez que eu fiz foi um trabalho de pesquisa mesmo, de indústria 4.0, até, inclusive, com a Coca, que tá aí atrás de você. Tem uma Coca aí. Coincidência do caramba. Mas eu falei, onde é que foi? Olhei pra você. Foi na Brasal, tal, 2016 ou 2017, junto com o pessoal da UNB. E até queria entender um pouco de como é que quais são as principais prioridades e pautas hoje que vocês estão, né, realizando, né? E aí entender como que vocês usam esses parceiros para ganhar essas pautas. Perfeito, assim. Eu vou tratar aqui especificamente da agenda do time de
educação profissional superior do Senai. Perfeito. A área de tecnologia e inovação, como eu citei o caso do Instituto de Biomassa, e toda essa rede de tecnologia e inovação tem uma agenda muito robusta e não é o que eu estou atuando mais diretamente hoje, né? Então, assim, para nós, olhando para a educação profissional superior, tecnologias educacionais e aquilo que está mais intimamente ligado a essa jornada de futuro da educação, Legal. cara, IA é um negócio, assim, inquestionável, né? Não só como uma demanda de uso, né? As pessoas precisam saber usar a IA, né? A gente precisa entender como aplicar isso de uma forma prática, efetiva. Total. E que seja benéfica, né? E não que gere problemas aí, né? Ao longo do tempo. Então, a agenda de inteligência artificial é uma agenda extremamente estratégica para nós, assim, e vem sendo pauta de muitos projetos. A gente tem vários projetos em andamento de IA, até porque quando você fala de inteligência artificial na educação, tem uma série de elementos conflitantes que tornam o processo um pouco mais complexo. Por exemplo, como é que é o uso da IA? Não sei a idade de vocês, mas eu pesquisei na Barça quando eu era criança para fazer trabalho de escola, Você sabe o que é Barça? Sabe o que é Barça, Edu? Então, me ajuda, né? Sabemos. Eu lembro do vendedor. Isso mesmo. E o vendedor perguntou qual é o mamífero que voa, né? Aí você vai abrir, assim, tinha, sei lá, uns 20 livros. Lembra do vendedor? Caraca, tinha uns trocentos livros que você tinha que consultar e as pessoas não tinham, porque era caríssimo. Então, você ia na casa de um amigo que tinha para pesquisar. Tá, esse cenário mudou completamente. Corta para 2025. Mudou muito, né? Tem várias etapas no meio, mas da Barça até hoje. Né? Não vou entrar aqui no Google e tudo mais, né? Mas assim, com a IA generativa e você ter um assistente, quase um amigo aqui, né? Com quem você conversa, troca ideia. Pô, valeu, obrigada, o que você acha disso e tudo mais? É um cenário muito diferente. É um cenário muito diferente para o aluno em especial, né? Então, essa pessoa que está em jornada formativa, né? Imagina, né? Quanto que... tem até elementos éticos aí por trás, pois né? Como que eu vou permitir, né? Até que ponto é ele, até que ponto é IA, né? Assim, não do ponto de vista só de... Porque a gente está olhando para ganho de competência, né? Na real. Então, a IA pode ser um super assistente, pode te ajudar. Você vai aprender com a IA. E não ela criar ali restrições até cognitivas para as pessoas, né? Não sei se vocês viram os estudos recentes que saíram aí sobre... eu vi. Né? Tô na ponta da língua assustador, né? Então, eu acho que a IA, dentro do contexto educacional, ela pode ser super benéfica em diversos pontos. Por isso que ela é tão estratégica para nós. Mas a gente também tem que entender, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista ético, como que a gente vai lidar com isso, né, ao longo do tempo. Então, a gente está... essa agenda de IA, ela tem uma agenda do uso, né, como eu comentei, para as pessoas, para a rotina, para ensinar as pessoas a usarem. Imagina a gente que forma as pessoas para a indústria. Como é que um trabalhador da indústria usa inteligência artificial nos seus processos? Né? Ele vai conseguir interagir com a inteligência artificial? Ele vai conseguir captar dados dos processos industriais e tomar decisão mais rápido? Essa é a mágica, né? Por trás de tudo isso. E aí... Mas, por outro lado, a gente também tem IA nos nossos processos educacionais internos. Então, imagina a base de dados do Senai, de matrícula, de aluno, de... isso tem toda a distribuição geográfica e faixa etária, gênero. Então, a gente tem um cenário de dados muito robusto. Então, até tratar isso, assim, utilizar a inteligência artificial para a gente conseguir aprender com os nossos próprios dados, também são estratégias que o Senai tem adotado. A gente lançou recente um programa de inteligência artificial para a indústria. Então, está lá no nosso site também, quem quiser conhecer. As indústrias podem participar de programas, né? Uma jornada também, a indústria entra no programa, ela pode capacitar pessoas, ela pode receber mentorias, né, nessa jornada de aplicar a galera sobre o tema. Além de qualificar, ajudar a implantar soluções de IA. Nossa, então, que executar mesmo. Executar mesmo. Tá. Então, o Senai ele pode ajudar aí nessas duas pontos. É bem interessante. E, claro, chega num nível mais aprofundado. Porque uma coisa é você ser um usuário, outra coisa é você ser um desenvolvedor que usa a inteligência artificial. Então, a gente também capacita esse cara, né? Então, assim, né? Legal, essa pessoa, demais. eu preciso
olhar de ponta a ponta. Então, a inteligência artificial é extremamente estratégico para nós, é um tema muito relevante. Mas a gente também está olhando para outros aspectos, como experiências mais significativas do ponto de vista educacional. Sentar numa sala de aula para uma aula expositiva é algo que a gente entende que tem um papel, é importante, mas que as pessoas estão em busca de experiências que... Sabe aquele momento wow, né? Sim. Que a gente fala assim, pô, cadê esse momento wow também na escola, né? Uma recompensa, né? E dentro, não sei se vocês já foram numa escola do Senai? Eu não. Gente, vocês precisam ir. Eu acho que Visitem não. o Senai Taguatinga. Vocês por aí, visitem o Senai Taguatinga. O que tem lá? Olha, o Senai Taguatinga, inclusive, é uma das escolas do Brasil que tem mais áreas tecnológicas dentro da mesma unidade. Caraca. Então, você tem desde alimentos e bebidas, panificação, mecânica automotiva, automação, construção civil, madeira imobiliário. Olha, eu aqui, daqui a pouco eu choro. Mandar um abraço para meus amigos lá de Taguatinga. Então, assim, geralmente, nas escolas do Senai, elas já causam isso, assim. Que você tem laboratórios que se assemelham a parques industriais, né? Uma planta daquele setor. Por exemplo, a planta, a nossa área de marcenaria, ela é igual uma fábrica mesmo, né? De madeira imobiliário. E aí, mas a gente quer agregar soluções imersivas, gamificação, vários elementos que também agregam valor para a aula, né, para o processo educacional. Então, eu acho que se eu tiver que priorizar, assim, né, 2 tech drivers, assim, para a gente mais recentes, seriam a inteligência artificial e essas experiências educacionais mais inovadoras, né? Legal. Que aí eu coloco aí tudo dentro do mesmo bloco, né? Simuladores, né? Realidade virtual, kits didáticos, games educacionais, entra tudo aí. Então, seriam esses 2 drivers principais aí. Bom, eu tenho uma pergunta que surgiu também da tua explicação. Eu vejo assim um momento global demandando muito dos países, aí no Brasil não é diferente, desse fortalecimento da indústria interna e principalmente essa indústria também mais tecnológica, Sem né? dúvida, não apenas de produção de tecnologia, mas indústrias mais tradicionais se conversando com a tecnologia e se aprimorando, né? E aí a gente, né, igual o Tchex falou, a gente vê o governo olhando e investindo na pauta, né, da indústria 4.0 e tal. E aí eu fico pensando, eu queria até te propor uma viagem, assim. Se você tivesse uma caneta para aprovar uma política pública que você, Ju, acredita assim, cara, seria chave para esse processo da nossa indústria 4.0, o que seria, sabe? Porque você é insider, Nossa, né? que pergunta difícil pra cacete. Caramba! Né? Tipo assim, uma coisa que vai lá e resolve. Porque você é insider, entende? Tipo, eu vejo isso como um telespectador e um cidadão, e eu falo assim, cara, concordo, temos que desenvolver a indústria 4.0. Eu não chutaria nem por onde começar, tá ligado? Eu falo, não sei, você tá perguntando pra uma pessoa do Senai. Então, a minha resposta é capacita a galera. Boa. Porque pessoa, como você falou, no fundo são pessoas. Então, se a gente tem pessoas que conhecem os processos, conhecem as tecnologias, entendem, né? Como você falou, poxa, você vai lá, você pode fazer uma pesquisa aprofundadíssima, descobrir vários equipamentos estratégicos para implantar numa empresa, para tornar ela uma fábrica 4.0, conectada, né, inteligente, que toma decisões sozinha, autônoma. Cara, eu falaria vários adjetivos aqui para essa fábrica. Mas se eu não tiver gente, aí você fala assim, não é a pessoa que vai apertar o parafuso. É que aí algumas pessoas têm medo, né, e falam assim, poxa, mas vamos perder os empregos, né? Mas na prática o que você tem é uma transição de ocupações, né? Então tem uma migração, uma tendência de migração, né? De determinadas ocupações passam a abrir espaço para outras ocupações. Então o que é a nossa grande questão, né? Nesse processo? Além de qualificar do ponto de vista de iniciar uma carreira profissional, é importante também requalificar no momento certo. Boto fé. Então, muitas pessoas têm medo, às vezes. E aí, assim, não tô nem falando da indústria 4.0, tá? Da revolução 4.0. Tô falando lá da automação. Às vezes as pessoas têm medo da automação porque pensam, poxa, esse processo automatiza, uma pessoa pode sair dali. Mas essa pessoa que sai daqui, ela pode aprender a operar o robô, por exemplo. Ela pode aprender a programar o robô, por exemplo.
né, trazendo aqui um contexto da robótica, mas tem N outros exemplos e aplicações. Então, eu acho que se eu tivesse que, né, colocar aquela pauta que fosse, assim, certeira, eu falaria, cara, qualifica e requalifica. Porque aí você ressignifica também o papel daquele cidadão, daquele colaborador, né, aquela pessoa que está ali, profissional da indústria, na cadeia de valor. Sim. Porque ele não precisa necessariamente estar naquela atuação. Mas, é claro, as pessoas nem sempre são favoráveis à mudança. Sim. A gente estava falando de risco agora há pouco, né? Nem todo mundo lida bem com os riscos, né? Então, é uma questão cultural também. Questão cultural, questão de... como você falou em algum momento, né? Pô, se a pessoa conhece, ela não tem tanto medo daquilo ali. Então, eu acho que qualificar e requalificar, eu acho que é um ponto-chave aí nessa estratégia de fato, criar essa jornada de evolução, sabe? Aí uma coisa que eu penso também é o tanto que isso traz a importância... Igual você falou, a gente tem um contraste de gerações agora acontecendo bizarro, não é só IA, né? E aí, uma coisa que eu direto fico viajando, cara, é tipo assim, a pessoa que tem que se requalificar, porque ela teve uma fase da vida dela trabalhando numa parada, usando um tipo de competência, agora ela vai para um outro lugar que pede outro tipo de competência. Essa pessoa, se ela tem esse medo da mudança, tem um risco aí de uma pessoa de uma outra geração que talvez já veio nesse viés. Cara, não é ultrapassar, porque não é só uma competição, né? Tipo assim, né? Mas, tipo assim, ocupar um espaço com uma pessoa com uma experiência de mercado, que entende daquele nicho, poderia ocupar e agregar muito para a nossa economia, a nossa indústria, né? E aí a gente ter isso, uma pessoa que ela vai ser uma pessoa mais crua do contexto, crua de soft skills, mas que simplesmente por estar aberto e se qualificando já naquele contexto, ela já saiu numa vantagem, né? Eu fico viajando, cara... O perigo que isso traz para a nossa economia, da gente perder bons profissionais de um mercado por essa dificuldade de se adaptar, né? A um novo momento, cara. Só um adendo disso, que era bem nessa linha até que eu ia trazer, que imagino que deve ser muito conflituoso. Quando você até estava falando, eu até fiquei, cara, como é que deve ser o desafio? Porque ao mesmo tempo que você vai ensinar isso para as pessoas, existe, né, um medo... uma relação de substituição, né? Uma relação de como eu vou me recolocar, mas vocês também têm que fazer com que a pessoa recoloque. Eu imagino até que, a gente falando de cliente, vocês devem estar cheios de cliente, porque o quanto, principalmente, que a gente tem na indústria básica ali, né, de função hoje, muitas delas estão sendo, de fato, substituídas. Eu queria entender, junto com a sua pergunta, como é que vocês lidam com isso, né? De recolocar uma pessoa que, ao mesmo tempo, você ensina uma coisa para ela, mas amanhã, pela velocidade das coisas, amanhã já mudou. Pode estar então, tudo assim, diferente, como né? é que eu ensino ela, além disso tudo, a aprender também? Né? Tipo, porque eu acho que é um negócio... que não só ensinar ela a profissão, né, propriamente dita, mas a ensinar a aprender coisas novas. Porque a gente tem essa Caramba, esse é um grande desafio, sabe? Eu acho que a gente vive um momento muito, muito especial. Eu acho que na jornada de carreira de todo mundo, na minha, na sua. Todos. Acho que todos nós, a gente vive isso, né? Eu acho que é um momento muito, muito diferenciado do contexto social de uma maneira macro, assim. Mas eu queria fazer uma observação, né? Não sei se vocês já tiveram contato, existem alguns estudos que falam do futuro do trabalho, né? Future of Jobs, tem um relatório anual e tudo mais. E tem uma discussão muito forte sobre o fortalecimento de algumas ocupações extremamente tradicionais. Porque imagina, né? As novas gerações estão buscando, muitas vezes, ocupações, né? Ocupações profissionais que estão nesse tom da tecnologia, nesse viés, no hype e tudo mais. Então, assim, setores que são extremamente dependentes, extremamente intensivos, a palavra correta seria essa. Setores intensivos de mão de obra, eles têm ainda um gap de profissionais altíssimo. Então, a gente tem, às vezes, uma ilusão de que as ocupações estão sendo substituídas pela máquina, pela automação, pela tecnologia,
mas não é tão assim, Não é bem sabe? assim. Eu acho que tem uma jornada muito longa do ponto de vista de um país tão continental como o Brasil, né? Então, o que é a realidade da indústria do Brasil, né? A gente tem o Observatório Nacional da Indústria, né? Aqui na CNI faz um trabalho brilhante, assim, de estudos e análises da indústria, dessa jornada de evolução da indústria no Brasil nos últimos anos. Então, a gente tem informações, né, sobre esses cenários. Claro, tem indústrias extremamente tech aqui no Brasil, né? Muito, muito, assim, numa jornada 4.0, extremamente avançada Já e tudo bem mais. evoluído. Mas se a gente olha para o macro, né, a gente ainda tem muita oportunidade, tem muito espaço para as ocupações mais tradicionais. E que nem todo mundo, as novas gerações, não tem tanto contato, conexão, apreço por determinadas ocupações. Então, a gente, inclusive, tem programas setoriais em andamento, assim, setores intensivos de mão de obra, né? Vou citar um caso, tipo a construção civil, né? Claro, tem processos que são mais industrializados, placas cimentícias, né? Steel framing, né? Que partem para um processo quase de montagem, né, de uma edificação. Mas ainda é um setor intensivo de mão de obra. Sim. Então, a gente precisa de pessoas para esse setor. E é um setor que sofre da carência dessa mão de obra. Então, ainda não está substituído, sabe? Ainda tem muito lugar, né, dessas ocupações mais tradicionais. Então, eu vejo que tem espaço nos dois mundos, né? Nas ocupações mais tradicionais ainda existe muito espaço, né? Nessa jornada tech aí das ocupações que estão mais conectadas com esse conceito, né, de indústria 4.0, né, fábricas autônomas e tudo mais, também tem novas ocupações surgindo. Então, isso é muito legal, assim. A gente tem visto muita coisa mudando nos últimos anos. E o nosso papel nessa jornada, como você falou, né, é ensinar, é construir uma jornada de carreira com a pessoa. Então, a gente brinca, né, entre nós, que o nosso sonho é que não existam ex-alunos do Senai. Que todo mundo continue aluno do Senai na vida, na jornada de carreira, entendeu? Então, assim, eu fui aluna do Senai e depois eu vou fazer um aperfeiçoamento profissional para buscar agregar alguma coisa das minhas competências. Eu vou fazer uma graduação, uma pós. Depois eu vou fazer um workshop que surgiu, depois eu vou participar de um programa online. Então, o nosso sonho é que não existam ex-alunos, né? Que todo mundo passe ali e que o Senai possa apoiar a jornada de carreira das pessoas. Isso é muito realidade na minha cabeça, cara. A necessidade do aprendizado contínuo, né? Não tem para onde fugir, cara. O que eu penso, talvez, é sobre o modo, né? Porque, por exemplo, eu estudo muito, mas eu não estudo num livro. Eu estudo por meio disso aqui, no YouTube. Cara, eu assisto muito. Essa semana eu tava pensando sobre isso. Cara, eu assisto muito vídeo técnico, saca? De tutorial e tal. Só que não é de um módulo de um curso. É uma coisa que naquele momento eu tô aplicando e eu falo, cara, como eu resolvo isso? Aí eu vou lá, começo a fuçar e tem alguém que passou a mesma coisa, que tá compartilhando como resolveu. E aí eu percebo isso, né? Às vezes tem um momento da vida que eu quero dar um intensivo e pegar um assunto, me aprofundar nele, eu vou fazer um curso, mas às vezes eu tenho no geral é um monte de coisa que você vai montando. É um processo, né? De tentar, errar, estudar. E aí você não para, né? Você fica ali. E o legal disso é que, assim, você monta de acordo com o que você acha que você precisa, né? No meio do caminho você percebe, putz, não preciso disso aqui não, eu preciso mesmo daquilo aí lá. Você fala, não tô entendendo então, peraí, não tô entendendo nada, não, volta, vou para tal lugar. Então, eu acho que tem 2 pontos sensíveis aí nesse processo, né? Essa extrema personalização, né? O que a gente chama de estudo adaptativo, né? Na jornada de educação profissional, você pode fazer um estudo adaptativo, ou seja, você monta a trilha do curso conforme aquilo que você precisa ou que você quer. No entanto, nem sempre você sabe o que você precisa e o que você quer. Então, às vezes você tem uma ilusão, né? Então, até dependendo da maturidade da pessoa, do tempo de carreira, né? Daquilo que ela está buscando no mercado e tudo mais, existem ali alguns pontos também que a gente entende que, claro, isso não vai deixar de existir, né? O YouTube e as plataformas digitais estão aí para você acessar conteúdo qualquer hora, qualquer lugar. Isso é rico, é muito rico, né? A gente entende isso, né? Como Senai, a gente entende que
são 2 lugares diferentes. A gente não vai ocupar esse lugar, né, naturalmente, mas a gente entende que precisa entrar em um determinado ponto onde, de alguma maneira, como você falou, pô, tem uma hora que eu quero me aprofundar, buscar pessoas de referência, eu quero fazer um curso que me dê uma segurança, né? Então, o Senai está nesse lugar. No entanto, a gente sabe que a gente também pode ir se aperfeiçoando, vamos dizer assim, né? E entregando coisas que ajudem as pessoas a construir essas jornadas personalizadas. Legal. Na época da pandemia, se eu não me engano, meus amigos vão brigar comigo, que eu não sei a data que nasceu. A gente criou o Senai Play. Na lógica de ser meio que um Netflix, assim, né? Uma pegada... Era um canal no YouTube que acabou ganhando proporção e virou uma plataforma de microlearning. Então, assim, por exemplo, quando você digita lá no YouTube, sei lá, quero pintar uma parede. Eu vou receber 300 milhões de vídeos lá, aleatórios, de pessoas e você vai aleatórias. Ver 10 que falam a mesma coisa, às vezes de formas diferentes. Às vezes um mal gravado, outro conteúdo horrível. E é fato, o YouTube é aberto. Então, a nossa lógica foi, vamos criar um conteúdo curado pelo Senai, com uma curadoria, com uma metodologia correta, vídeos curtos, né, que te entregam ali alguma coisa, né, bem concisa. E aí nasceu o Senai Play, que também foi uma forma da gente inovar na nossa entrega, né, no tipo de entrega que a gente tem. E aí o Senai Play, é um sucesso, assim, tá no Brasil todo. Caraca. Acessa lá, galera. Eu vou caçar, já tô com o dedo coçando. E tem coisas bem legais, assim, desde o ponto de vista de coisas mais técnicas, né, eu falei que é tipo, como pintar uma parede, até coisas ligadas ao empreendedorismo. O que é um pitch? Como é que eu faço um pitch? Porque às vezes você tá lá no YouTube buscando, fala, cara, que é uma referência, um canal confiável aqui, né? E até você achar um negócio que serve pra você, você perde tempo. Aí, você vai lá no Senai Play, às vezes você fala, isso aqui pelo menos, tipo assim, isso aqui o Senai... Tem um filtro do Senai por trás, né? Então, a gente entendeu o nosso papel nessa jornada das pessoas que querem aprender coisas por conta própria, ali no microlearning, e o Senai Play nasceu nesse sentido. Desculpa. Claro. Muito massa. Até se quiser. Tranquilo, tá bom. E aí é isso, assim, eu acho que tem, mas ainda tem muito espaço para jornadas personalizadas, gap de competência, comparativo, por exemplo, com as tuas competências, com vagas do teu interesse no mercado. Porque as pessoas querem empregabilidade, né? Querem inserção no mercado. Então, poxa, essa vaga que eu tô de olho, ela requer isso, isso e isso. Espera aí, qual é a minha competência? Isso, isso e isso. O que falta? Então, a gente até... Assim, isso são rotas que o Senai tem trabalhado, né? Construído, buscado soluções. A gente tem algumas parcerias bem relevantes nessa jornada, né? Tem uma parceria muito forte com a Google, tem um grande projeto com eles, que vai para os próximos anos aí com desenvolvimento de data lake, plataformas, soluções, né? Que vão nesses pontos aí que ainda tem muito chão aí para estudar, realmente para construir, para testar coisas. Os agentes de IA que vêm cada vez mais fortes também. Total. Então, muita coisa por aí. Muita coisa nova. Eu até ia puxar esse ponto de quem que potencializa, né? Que potencializa a abrangência de vocês, né? Como é algo nacional, muita coisa para fazer, muita pauta, né? Esses 2 tech drivers que você deu, eles são gigantescos. Então, assim, imagino que deve ter muito espaço para parcerias. Muito. Então, como Big Techs, imagino também como startups. Você até comentou ainda em off antes da gente iniciar aqui. Então, queria entender quais são os principais parceiros, onde eles estão, tipo... Em ecossistemas, né? Você já citou alguns aí quando você falou dos hubs. Como vocês se conectam a esses parceiros, né? Principalmente o tema aqui, a Lancei sempre fala muito disso, com as startups, né? Quem são elas, o que vocês estão precisando, o que vocês estão conectando já? Não, isso é o nosso papel no Instituto, né? Falando aqui de forma macro do Senai, mas o Instituto onde eu atuo, né? Que é o Instituto SESI Senai de Tecnologias Educacionais, é o papel do nosso time, né? Um timaço que está aí para, né, mandar um beijo, fazer igual, né? O programa da Xuxa, quero mandar um beijo para meus amigos. Mandar um salve. Meus amigos que certamente vão assistir esse episódio. A galera está, assim, aberta justamente a provocar o movimento de inovação aberta.
Então, assim, o Legal. nosso papel Legal é conexão com o ecossistema. Tanto de dentro para fora, de fora para dentro, né? Assim, trazendo desafios do Senai, levando para o ecossistema e trazendo soluções das startups, dos parceiros para apresentar para a rede Senai. Então, hoje a gente tem programas, iniciativas e programas que nos ajudam a fazer esse movimento acontecer. Então, a gente parte, né, de um processo mais forte de descoberta. Então, a gente tem alguns macroprocessos, né? Inicia ali com estudo de tendências, mapeamento de desafios, parte, né, para esse processo de engajamento, de mobilização com a comunidade e segue para uma jornada mais de projetos, de aplicação, de ver as soluções entrando na prática, né? Validar. Botar para executar mesmo. Botar para executar. Então, hoje a gente tem startups que estão com a gente, né? A gente até estava analisando nosso funil de inovação aberta hoje, inclusive. E a gente viu, assim, hoje nós temos mais de 200 startups conectadas na nossa comunidade diretamente, assim, ativas, que participaram de alguma iniciativa, entraram em programas para se conectar conosco. Então, nós temos hoje 252 startups, para ser bem precisa. Caraca. Vi esse número hoje, então tá fresquinho na cabeça. Significa que elas estão executando ou já executaram alguma coisa em conjunto? Não necessariamente um projeto, porque são 60 projetos. É meio na lógica de funil, né? Tá. Então, assim, eu tenho Vai 252 startups que se conectaram, entraram em algum programa, se inscreveram nos programas, fizeram mentoria conosco dentro dessa jornada. Passo por um conjunto de 61 projetos, onde, de fato, a gente já tem uma relação estabelecida, né, com essas 61 startups. E passamos aí para... Dentro desses 61, tem 17 que estão efetivamente sendo aplicados ali na prática. Então, essa é a nossa lógica de funil. Eu me conecto com o ecossistema, eu estabeleço mobilização, transformo isso, né, em projetos e vou para aplicação prática nas escolas para transformar em escala. E esses 17 estão rodando na prática. Estão rodando, legal, ações rodando, né? Desde startups, por exemplo, vou citar um caso prático. Falei agora das startups aqui do DF, aí o For Hero, né, que está com a gente num programa que se chama Aliança Educacional, a Brino, que está com o SESI, também no programa Aliança Educacional, mas do SESI. A gente tem startups que são residentes, que ficam dentro do nosso instituto, né, que coabitam espaço com a gente. Então, esse ano, no nosso ciclo de residentes, a gente vai ter 16 startups residentes. Olha, que o legal. nosso instituto tem um diferencial, porque ele tem um espaço maker. Então, a gente... Nosso espaço é animal. Que, inclusive, é muito massa. Muito Faz o mexer aí pra galera visitar. Gente, por favor, visitem nosso instituto. É muito fera, vocês vão gostar. O espaço físico é lindo, né? Além de ser lindo, tem um ambiente dedicado para as startups, para as empresas. Tem estúdio de gravação, tem sala de reunião, tem cabines de reunião, né? Além do coworking e tal. E o Espaço Maker é uma entrega especial, justamente porque a gente quer incentivar o empreendedor que também atua com hardware. A gente sabe que é muito difícil, né? É difícil. Você ter uma infra, você ter uma condição de montar ali um laboratório para desenvolver um produto, né? Desenvolver um kit didático inovador, né? Desenvolver um equipamento que pode assessorar. Imagina, a gente está falando aqui de tantas competências novas que a indústria está demandando. Como é que eu levo isso para dentro da sala de aula? Então, a gente está falando de indústria 4.0, mas isso tem que virar tecnologia educacional, porque eu preciso capacitar as pessoas, né? Não só do ponto de vista digital, mas também ali no contexto físico, né? Você experimentar essas tecnologias. Então, kits didáticos são muito importantes. A gente acredita muito nesse lugar, né, da experiência prática na educação profissional. Eu sou muito suspeito para falar, eu sou fã dos kits didáticos, acho que eles agregam muito. O que é um kit didático? Como o que é um kit didático? Vamos Seria lá. definição. Eu tô imaginando. Defina um kit didático. Imagina, você tem um equipamento industrial. Quando você for lá no instituto, vocês vão reparar. Quando você entra no nosso showroom, logo a gente tem um showroom de tecnologias educacionais, que é lindo, vale a pena também. É foda. Lá tem uma bancada didática. Ela tem equipamentos industriais, soluções industriais, softwares industriais, um robô industrial, porém, ela tem uma formatação, o modelo dessa bancada é um modelo didático. Eu não tenho igual um processo industrial, que, né, ocuparia um super espaço. Entendi. Então, ela é uma bancada que tem elementos ali que me permitem eu construir as situações de aprendizagem que o aluno vai usar. É tipo o meu laboratório de eletricidade básica lá na UNB, tipo isso. É o que você viu na faculdade.
bancada É uma lá. bancada didática, kit Bota fé. didático, bancada didática. Legal. o nome. Perfeito. Então a gente acredita muito nesse formato, né? Então o Senai já trabalha muito bom. assim. Todas as escolas do Senai têm vários kits didáticos, alguns mais tradicionais, outros mais novos, mais diferentes, assim, né? E a gente está em busca nesses diferentes. E a gente está querendo provocar o mercado também Subir para na esse régua, lugar, né? Nós temos uma pessoa da nossa equipe dedicada ali a apoiar os empreendedores, né? Na concepção, no desenvolvimento. Então, vale muito Que a pena. maneiro. E assim, o nosso espaço maker realmente é algo que a gente entrega aqui para o ecossistema localmente, né? Claro, tem uma abrangência nacional, mas localmente o nosso ecossistema pode ser um grande usuário desse espaço Sim. físico, né? Então fica aqui o convite para toda a galera conhecer lá a nossa infraestrutura, né? Nossos laboratórios, coworking e tudo mais. E vale falar do evento. Você fez o convite, aí eu já lembrei. Isso aí, aproveito para fazer meu merchan, né? Claro. Na próxima semana, né, considerando a data aqui, que dia vai lançar, melhor não falar a data sei. pra garantir, né? Dia 17/7, né, na quinta-feira, nós vamos ter um encontro para falar da Escola do Futuro, né? O nosso momento de celebração para a gente comemorar aí os resultados dos últimos anos, né? Desse trabalho que vem sendo feito. A gente é novinho, nasceu em 2023, mas a gente já tem bons resultados aí para mostrar. A gente vai fazer uma tarde bem interativa, muito dinâmica, para a gente construir juntos ali alguns insights, né, sobre a escola do futuro, né? Caramba, como é que vai ser a escola daqui para frente, né? Provocação boa essa aí. É um Cara, tema, ótimo, um tema do caramba aí pra galera contribuir, trazer ideias, trazer provocações. Imagina você poder sugerir o que é a escola do futuro, como você gostaria que fosse a escola do futuro, sabe? Escola para seus filhos, né? Isso aí. Essa provocação é muito essa boa. Pitada Isso foi uma final parada aí. que eu tinha pensado, inclusive, vindo pra cá, que eu falei, cara, a Jo é educadora e ela é mãe. Você me mandou isso no WhatsApp. Como é que ela tá isso. pensando na educação da filha dela, vendo tudo que isso. tá rolando agora? tá ligado? Muito louco. Muito doido. Então, assim, o que é a escola do futuro? A gente faz uma tarde ali de construção, bem dinâmica. Começa que hora, Ju? Começa às 14 horas, lá no Nossa. nosso instituto. A gente fica no setor bancário norte. Ali atrás do prédio da CNI mesmo, né? Um bloco fica ali dentro do setor bancário norte mesmo, na quadra 1. E a gente vai seguir para uma palestra de um convidado muito especial, né? Na parte da tarde, a gente vai ter uma convidada maravilhosa, que é a Elaine Andrade, parceirona. Ela fala sobre o futuro da educação, é uma agenda importante, assim, ela vem trabalhando isso já com a nossa liderança, né, no Brasil inteiro. Legal. Então, a Elaine vem com uma pegada muito bacana para esse encontro. Partimos para uma palestra com o Luciano Meira, que é um cara fenomenal, diretamente do Porto Digital de Recife. Olha que legal. Vai trazer uma série de provocações aí pra gente. E fechamos com happy hour no rooftop, tá bom? Isso agora Que, tá inclusive, bom, em Brasília é difícil bater. Não sei se vai ser naquele da abertura. Vai ser mesmo Lá na em abertura. cima, uma coisa que é um linda. novo. Lá em Nossa, cima, que bem isso. legal. Que A gente convidaço aí. Tá É. vendo? Tá na mesa, vambora. Show. Começa às 14 horas, a gente deve ter a palestra lá por volta das 17. Sobe lá pro nosso rooftop, fazer um networking, conexões, aproveitar que vai ter uma galera do Brasil todo aí. Que legal, A gente cara. tem os nossos membros do nosso comitê estratégico e do nosso comitê técnico que vão estar presentes, startups que são parceiras nossas de todo o Brasil. Então fica o convite, né, para a galera Nossa. participar. O ecossistema aqui do DF precisa estar presente, né, para a gente juntos aí fazer esse movimento, né, construir em parceria. A gente tem uma relação muito boa com o ecossistema aqui localmente, né, vários parceiros, né, então não só as instituições, o próprio Senai DF é um grande parceiro do instituto, mas aí eu posso citar uma lista aqui de parceiros, até nem vou falar para não ficar ninguém de fora. Porque às vezes cita um, Aí cita outro fala, dois, tem que "Poxa, citar não- 10 e o 11º fica de fora. Mas aí a gente vai ter uma galera muito boa lá, então fica o convite aqui para todo mundo participar com a gente. Dia 17, Qualquer um pode ir? 14 horas, é aberto, é um programa aberto. Tá. A gente coloca aqui, né, o link em algum lugar, aqui nesse A gente vídeo. vai fazer um corte, aí você que tá assistindo ajuda a divulgar. E, tá ligado? isso aí, isso aí. Pronto. Ajuda a divulgar pra gente esse encontro Escola do Futuro, dia 17/7, 14 horas, no Instituto SESI Senai de Tecnologias Educacionais. Vai ser muito bacana, a gente espera vocês lá. Viu, galera? Mas, Isso. mas
Você tem uma pergunta ali final? Eu acho que tá na hora de você fazer ela. Boa, então, eu tenho, mas eu queria fazer outra. Então faz Vamos as duas. lá. Porque Nos eu acho 5 que isso que a gente falou agora sobre o tema do evento de vocês já ficou minha cabeça fumaçando assim. Eu queria ouvir a sua opinião. Claro que, né, se você quiser controlar pra não dar o spoiler. Ele bota a gente na parede, né? Eu tô pensando assim, vai estragar um pouco o evento. Porque, faz mas parte. a riqueza faz também parte. tá nas pessoas diferentes, né? É. Mas eu fiquei pensando assim, cara, qual que é a sua opinião? Você, educadora, vendo esse processo e numa posição importante, estratégica para o país, qual que é a sua opinião sobre como deveria ser esse futuro das escolas, sabe? É engraçado, porque eu gosto sempre de fazer a provocação do ponto de vista da educação do futuro, né? Eu acho que a escola, quando a gente pensa no locus, né, da escola do ponto de vista físico, ela precisa ser o resultado dessa nossa visão de uma educação do futuro, né? Uma educação transformada nessa perspectiva também da transição que a gente vem vivendo social, né? Então eu enxergo que a escola do futuro, né, é menos uma escola que parece com um quartel, como a gente viveu, assim, talvez nas nossas infâncias, né? Escolas muito... Não que a regra e a disciplina não devam existir, muito pelo contrário. Eu acho que a escola também é um lugar de você ganhar esse tipo de competência, né? Aprender ali, né, a lidar com os limites, aprender a lidar com uma série de questões que não são só vivência familiar, mas que a escola como uma extensão ali também da família, do desenvolvimento de competências socioemocionais e tal. Então, eu vejo, assim, né, que esse movimento da educação do futuro e a escola, né, dentro desse cenário, vai muito numa perspectiva das pessoas, né? Como você falou em vários momentos e a gente repetiu aqui. Claro que ela precisa ser uma escola que também está preparada para aquilo que você falou agora há pouco, vocês falaram agora há pouco, né? Ensinar a aprender, né? Então, assim, que as pessoas também sejam autônomas do ponto de vista de aprendizado, de construção de competências, de autoconhecimento, né, de conexões. Então, a escola, eu acredito que a escola do futuro é uma escola muito mais aberta do que a escola atualmente, né? Então, uma escola que interage com a comunidade, né? E, claro, a gente vê o esforço das escolas para fazerem isso, mas tem uma série de elementos envolvidos, assim. Então, como eu falei, eu sou otimista, né? Então, eu tenho um ponto de vista de que estamos numa crescente, sabe? Estamos nesse desenvolvimento. E aí, fazendo um recorte específico da educação profissional e superior, né, quando a gente pensa assim, caramba, o quão sofrido foi a minha faculdade. Imagina, eu sou física de formação. Então, como você fala, eu já me tremi todo. A gente que fez engenharia já acha difícil. Não, assim, mas eu acho que exato, de uma maneira geral. Não estou falando aqui em demérito em nenhuma outra área, gente. Mas, assim... O quão sofrida, né? Porque não é difícil, é sofrida. É sofrido mesmo, difícil, assim, né? E aí, assim, poxa, o quanto que poderia ter sido diferente, né? São os professores, é a estrutura. Então, eu acho que é um conjunto de fatores. A gente olha para o docente, a gente olha para o aluno, a gente olha para... do ponto de vista do presencial, da ação presencial, da escola... da rotina da aula, né? A aula tem que ser um negócio, cara, marcante, assim. Imagina, com tanto de vivência digital que a gente tem, quando eu chego no cara a cara com o professor, tem que ser assim, sabe? Momento wow, né? Como eu falei agora há pouco. E quando você tem esse professor que faz isso aí, mágico. É outro, impacta a tua vida, né? Exatamente. Impacta a tua vida. Muda a vida da pessoa, Impacta e muda a vida da muda pessoa. A vida, porque o digital não consegue chegar nisso. Não tem. Mas esse é um desafio pro digital. E eu acho que a escola do futuro, ela vai saber lidar melhor com o digital. Ela vai potencializar esse digital. Porque a gente fala sempre isso, né? Pô, o digital não chega nesse lugar. E se chegar? Nossa, é animal. Né? Que então, isso? assim, eu acho que esse trabalhar a lógica, né, da escola do futuro passa também por entender como que é essa conexão entre o digital e o presencial. Né? Não que o presencial não vai deixar de existir, muito pelo contrário. Eu acho que ele, né, cresce e se fortalece, né? Se ressignifica o presencial. Sim. E aí, assim, eu acho que tem o olhar também, eu falei, do aluno, do docente, do digital, do presencial. A infraestrutura precisa acompanhar. Né? Então, a infra mesmo, sabe? O prédio, a sala, o ambiente...
caramba, né? Eu preciso fazer um parênteses aqui para esse lugar maravilhoso que nós estamos, né? Então, assim, você estar num ambiente diferenciado te ajuda de vários aspectos diferentes, né? Até o que estimula a pensar, né? Como estímulos visuais e uma Só série de questões. Só vontade de estar ali já muda muito. Já muda muito. Então, eu acho que tem todos esses elementos e ainda o elemento da gestão, né? Então, assim, a gestão escolar, ela também precisa acompanhar essa jornada, né? Então, esses serão os pilares, inclusive, do nosso evento do dia 17. Caraca, dentro desses elementos, né? Que permeiam aí esse pensar a escola do futuro. Então, eu acredito que vai por aí, de alguma forma. É muita reconstrução pra gente fazer, né? Muita. É isso, gente. Essa era a última, né? Você tinha falado? Eu fiquei me concentrando pra fazer isso. E eu falei, acho que era essa aí mesmo. Quando você falou, não, tem mais um. Eu falei, não. Essa que você escreveu, né? Tem que aproveitar. Né? Tipo assim, é uma visão muito específica, muito qualificada. Sim. E que, cara, é um desafio... Não tem como falar a nossa sociedade... E não só brasileira, mas mundial, né? Está passando por essa dificuldade de aprender, né? Para o que a gente tem de fazer agora, né? Os próximos desafios, vamos colocar, da humanidade, né? Até níveis de consciência novos, né? E aí você pensa assim, eu acho que tem uma questão muito interessante aí, né? Porque à medida que você também consegue lidar melhor com a sua própria jornada de carreira, né? Do ponto de vista do autoconhecimento, do ponto de vista de otimização do uso das plataformas digitais, da própria inteligência artificial generativa, né? Então, você ter um parceiro de IA contigo para fazer uma série de questões em paralelo a estar se desenvolvendo, seja numa graduação, né? Porque a gente ouve às vezes as pessoas falando assim, a graduação não é necessária. Gente, né? Não é por aí, não é isso que a gente está querendo dizer, né? Não é por aí. Mas que ela pode ser extremamente potencializada. Você pode potencializar sua carreira, seu potencial de empregabilidade, sua capacidade de inserção no mercado. Até de socialização. De socialização, de inserção em vários nichos. Que mais foi diferente para mim na UNB, né? Foi a mesma experiência que a gente teve, né? Pô, cara... Você viver conectado e ver um monte de gente. O campus da UNB, ele pelo menos na minha visão, ele é muito sensacional, porque você passa, tem gente de todos os cursos, de muita coisa. Áreas diferentes, experiências diferentes. Para a gente como soft skill pro mercado. Certamente. Assim, você lidar com tanto de gente diferente, ter essa condição, né, de analisar, de ver perspectivas diferentes, ter entendimento, né, das coisas de uma forma... Até o que você falou, né? De uma maturidade, né? Um nível de consciência muito maior. Então, acho que a infra é uma das coisas que eu tenho mais interesse. Eu vou nesse evento, porque eu acho que eu tenho coisa a contribuir e aprender. Não, e certamente as nossas próprias experiências, você vai pontuando. Poxa, isso foi legal, isso não foi legal, né? Isso eu vivi na minha graduação e que, poxa, isso no mestrado foi arrebatador para mim, isso foi muito bom. Pô, eu tive um professor da 4ª série de matemática que tocava música na escola, ensinando as regrinhas. Cara, pô, tu não esquece essas coisas. Entendeu? E assim, marcou minha vida, certamente. Então, assim, é claro que ninguém tá tirando isso e esse lugar, a importância disso da escola. Mas existe hoje não só hoje, sempre existiu, mas assim, com a RIA a gente tem um outro nível de responsabilidade, né? Então, todo mundo tá com o ouro aqui na mão, né? Então, assim, você tem uma chance de se desenvolver e se autodesenvolver, né? A partir de um conteúdo que está aberto, que está aqui, né? Um agente de inteligência artificial ou um próprio chat GPT, um Gemini, qualquer outra coisa, qualquer ferramenta dessa que você for utilizar, ele pode ser um parceiro na tua jornada e na tua carreira, né? Então, eu acho que o aprender a usar... ninguém está falando de sair da convivência da universidade e ficar 100% aqui, mas é saber criar, né, aproveitar as ferramentas que a gente tem hoje que a gente não tinha no passado, né? Então, eu acredito que o mundo digital, né, e essa conexão entre o digital e o presencial, elas vêm muito para ampliar e
criar mais oportunidades para aquelas pessoas que aprenderem a lidar melhor com essas ferramentas, né? Ou seja, tem o ouro na mão e a gente precisa aprender e saber usar, porque isso impacta na nossa carreira como um todo, certamente. Total. Ju, a gente usa esse momento final para, além do merchan que você já fez, se quiser reforçar, ou até também, a gente tem muitos empreendedores, muita gente representando a empresa. Então, onde a gente pode achar vocês, né, não só localmente, né, já foi falado ali no setor bancário norte, do lado da CNI, mas também nas redes, onde vocês estão se posicionando, né? Fala pro pessoal aí onde que... Massa, gente, assim, obviamente eu quero reforçar meu agradecimento, eu acho que é sempre muito bom a gente ter esses momentos de troca, assim, e como eu falei, né, o Senai é uma instituição que está no Brasil inteiro, a gente tem mais de 500 escolas no Brasil, a gente tem uma operação que eu acho que o brasileiro, ou você conhece alguém que já estudou no Senai, ou você estudou no Senai, ou já conhece alguém que estudou lá, ou trabalhou lá de alguma forma. Então, a gente sabe aí o carinho, né, que as pessoas têm com a nossa instituição. E o nosso espaço, né, esse ambiente que a gente tem, que é o Instituto SESI Senai de Tecnologias Educacionais, é para falar de inovação na educação. Então, eu acho que, como eu falei anteriormente, né, eu acho que é um compromisso de todos nós podemos contribuir com isso. E a gente chama aqui as pessoas, né, os empreendedores, né, os especialistas, os gestores que atuam na área de educação, os grupos educacionais. E você que é estudante, que quer contribuir, que isso aqui está muito ruim, vamos pensar uma coisa diferente. Os professores, né, as pessoas interessadas nesse tema, os investidores que querem conhecer a EdTechs, que querem pensar junto com a gente aí alguns caminhos, algumas chamadas, de repente desafios de educação que a gente pode atuar juntos. A gente está muito aberto a fazer essas parcerias acontecerem, né? Eu acho que o papel do Instituto é justamente ser ponte, né, entre o ecossistema, a nossa rede, mostrar o que dá para a gente fazer juntos e construir esses novos cenários, né? Construir essa jornada diferente. Nas redes sociais, encontra a gente por meio do Senai Nacional, só digitar lá Senai Nacional, @Senai_Nacional, é o nosso Instagram, você vai achar a gente no LinkedIn também como Senai Nacional. E a gente tem um canal dentro do Portal da Indústria. Então, se você entra lá no Portal da Indústria, você vai achar o Senai, vai achar a gente. Instituto SESI Senai de Tecnologias Educacionais. A gente tem lá um link para a nossa comunidade digital. E essa comunidade é uma plataforma que se chama Word Labs, e a gente coloca ali e atualiza sobre as ações, os eventos, o que está rolando, né? A gente tem uma vitrine ali de tecnologias educacionais com as startups que são nossas parceiras. Que legal. Então, está aberto para todo mundo. Quem quiser conhecer, acessa lá a nossa comunidade digital e vem fazer parte com a gente, né? A gente quer realmente ampliar esse movimento. Quero fazer um convite especial para os empreendedores aqui do Distrito Federal, né? Aqui de Brasília. Galera, bora se conectar, a gente tem oportunidades, né? Pode construir coisas juntos e a gente está super à disposição. Conta com vocês por lá. Muito massa, Ju. Muito obrigado mesmo. Assim, dia 17, hein, gente? Não esquece. Dia 17 de julho. Para reforçar, dia 17, semana que vem. Então, daqui... Esse programa vai ao ar então amanhã, então daqui 8 dias aí para vocês. Tá chegando, Escola do Futuro. Bora juntos construir esse cenário aí. Ótimo tema. Valeuzão, Ju. Obrigada, gente. Valeu demais. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Até mais. Até a próxima. Até a próxima. Quero outros momentos aqui pra gente continuar esse papo. É isso. Valeu, pessoal. Valeu, também pessoal. Deixa seu like aí, compartilha. Ajuda muita gente a levar esse conteúdo para mais pessoas. E vamos nessa, vamos quebrar a cabeça junto e aprender mais, né? Bora inovar. Fechou. Valeu. Valeu.